Querido povo de Deus, nessa novena nós somos convidados a olhar, a contemplar o coração de Jesus como uma porta que está sempre aberta, uma porta de misericórdia e de amor, uma porta por qual todos nós devemos adentrar para que nós possamos passar da gravidade do nosso pecado à plenitude do perdão. É o coração de Jesus, um coração manso, um coração humilde, um coração santo, um coração que deixou-se crucificar por amor, que nos dá a garantia de que esta porta é uma porta sempre aberta, que nunca está fechada, porque o coração de Jesus é um coração transpassado, um coração aberto, onde todos nós podemos adentrar, onde há lugar para todos, não só para nós que aqui estamos, para todos que desejam viver a sua reconciliação com Deus. O coração de Jesus é um coração que nos coloca diante de uma verdade, a verdade de que Ele deixou-se crucificar, e se assim o fez por causa dos nossos pecados. O coração de Jesus é um coração transpassado, porque neste coração o que está em jogo é a sorte da humanidade. É a sorte de cada um de nós, que necessariamente precisamos da redenção de Deus, da reconciliação da parte de Deus. E quando nós contemplamos o coração de Jesus, quando nós vemos este coração transpassado, este coração chagado, este coração sofrido, nós vamos compreender o que significa o nosso pecado. Porque o mundo apregoa que o pecado é quase uma coisa inocente. O mundo nos fala do pecado como uma coisa muito inocente, muito infantil, muito cotidiana, onde todo mundo peca, onde todo mundo erra, onde quase que não tem importância porque já nascemos assim, somos assim. Mas é quando nós olhamos para Jesus, quando nós contemplamos o coração de Jesus, quando nós contemplamos a cruz de Jesus, é que ali nós percebemos que o nosso pecado pessoal e o pecado social que está reinando na humanidade e na sociedade não é nada de inocente. O Cristo que se deixou ferir, que se deixou machucar, revela-nos também a cada um de nós que o pecado não é nada inocente, não é nada infantil, que o nosso pecado não é uma brincadeirinha diante de Deus, porque o nosso pecado custou alto preço da encarnação do Filho de Deus e da sua morte na cruz. Foi o nosso pecado e a sua gravidade que nos coloca diante desta realidade. O nosso pecado será sempre algo grave diante de Deus. Seja ele um pecado mortal, seja ele um pecado venial, a gravidade do pecado não se mede pelo tamanho dele, mas se mede pelo preço da cruz, do qual Cristo deixou-se imolar, deixou-se ferir para a nossa salvação. E aqui o primeiro passo para que nós possamos compreender a gravidade do pecado é que existe uma máxima na teologia e na igreja que diz assim: só é redimido aquilo que foi assumido. Isso vale para a nossa redenção, porque Cristo assume em toda a nossa condição humana, viveu em toda a nossa condição humana, mas chegou ao máximo desta revelação quando diz São Paulo: ele se fez pecado. Ele que não pecou se fez pecado,
para que o nosso pecado, o pecado de todos os homens, pudessem ser sanados diante da sua morte de cruz. Portanto, o primeiro passo para que nós possamos viver o processo de plenitude do perdão é assumirmos que temos pecado, que cometemos pecado, que não só somos pecadores, mas como o pecado é uma realidade coexistencial à nossa própria vida. Assumir o pecado significa que nós conscientizamos da gravidade dele na nossa vida e que nós o reconhecemos como algo que pertence à nossa estrutura de vida, por atos, por pensamentos, por palavras ou por omissões. O pecado está diariamente presente na nossa vida e que nós podemos e devemos assumir, para que aquilo que é assumido seja redimido diante do mistério de nosso Senhor Jesus Cristo na sua cruz. Só compreendemos a gravidade do pecado quando nós o assumimos na nossa vida e não o escondemos, como muitas vezes na correria da vida nós corremos o risco de fazer com a sujeirinha que está nas nossas casas. Muita gente coloca lá naquele cantinho onde ninguém vê, sobretudo quando o padre chega para visitar uma casa, não é não? As pessoas dizem assim para a gente: ah, padre, não repara não. Não é? Quantas vezes nós fazemos isso nas nossas casas e quantas vezes nós pegamos a sujeira da nossa vida e nós a escondemos nas profundezas do nosso coração. A gravidade do pecado tem que ser assumida, a realidade do pecado tem que ser reconhecida, a realidade do pecado nós temos que viver na dimensão do arrependimento. O arrependimento profundo, um arrependimento sincero, uma contrição do coração que nasce de uma dor. Que dor é essa? É quando nós percebemos que Deus nos ama e nós não correspondemos a este amor. E quando nós não correspondemos a este amor, nós sabemos que ali o nosso pecado se torna um afastamento, um distanciamento e uma negação de Deus na nossa vida. Por isso a gravidade do pecado se torna e perpassa pelo reconhecimento dos nossos pecados, pelo arrependimento, e eu diria mais, por uma decisão fundamental em que nós tomamos na nossa vida, quando nós decidimos em romper com toda a estrutura do pecado que tantas vezes reina dentro de cada um de nós, nos nossos movimentos familiares, nos relacionamentos humanos. Quando nós não tomamos consciência da gravidade do nosso pecado, nós continuaremos sempre a pecar. Quando nós lidamos com o pecado como se fosse assim uma brincadeirinha de futebol, nós continuaremos na mesma situação, que aí São Paulo vai chamar de corpo de pecado. O corpo de pecado é o enraizamento do pecado da nossa estrutura mais profunda do nosso ser. Quando nós caímos em hábitos, em vícios, em comportamentos tão estruturais e que às vezes o pecado se passa como se fosse uma realidade pequena, sem importância. Então esta novena deseja despertar em nós a gravidade do pecado. E essa gravidade precisa ser vivida na contemplação do coração transpassado de Jesus. Um coração ferido, um coração chagado, um coração machucado. A beleza da imagem do Sagrado Coração de Jesus nos remete também a essa realidade de que o nosso pecado feriu gravemente a nosso Senhor e que custou um alto preço a nossa salvação, a ponto de Deus se humanizar, se fazer um de nós, viver em toda a condição humana e morrer na cruz. Romper com o pecado é uma decisão que nós devemos tomar todos os dias, porque sem ela não podemos viver o passo decisivo da nossa vida,
que é a nossa confissão. Não só no sentido de uma confissão sacramental, mas no sentido de uma confissão existencial, onde eu apresento diante de Deus, por meio do sacerdote, a minha vida de pecado, a minha estrutura de pecado, o meu corpo de pecado, para que ali eu, com sinceridade, com arrependimento, com a confissão profunda e verdadeira, eu me decido a viver esta graça de ser de Deus, de abraçar a vida nova que Jesus me dá. A confissão do pecado me leva a olhar para Jesus e não olhar para mim. É olhar para mim a partir de Jesus, da ótica da cruz, da ótica do coração transpassado, onde eu olho para a minha humanidade, não como uma humanidade pecadora, mas como uma humanidade redimida a partir do amor de Deus. É o amor de Deus que me dá a consciência de que eu sou um pecador. É o amor de Deus que me dá a consciência de que eu preciso de salvação. É o amor de Deus que me dá a certeza que eu não posso me salvar por mim mesmo. Por isso, nós vivemos a dinâmica do lava-pés justamente na última ceia. O Cristo que lava os pés que tocam o mundo, os pés que estão sujos, os pés que precisam ser lavados. É o Cristo que se desdobra, que se humilha, que se rebaixa para lavarmos não só os pés, mas lavarmos o nosso coração. Confessar não é dizer pecado simplesmente. Confessar é assumir Jesus Cristo em minha vida como meu Senhor e meu Salvador. Confessar significa que eu assumo na minha vida o seu amor misericordioso, assumo a sua vontade que me chama à santidade, em que eu assumo a plenitude do perdão que já foi me dado, que já me pertence, porque Cristo morreu na cruz para me salvar. Da gravidade do pecado, onde eu reconheço, onde eu me arrependo, onde eu confesso, onde eu me decido romper com a realidade do pecado que está à minha volta, eu posso aí sim passar para a plenitude do perdão. De um perdão que já me pertence, de um perdão que já foi me dado, de um perdão que já foi derramado diante da cruz de Jesus. O perdão já foi me dado, mas ainda não foi assumido. Eu assumo esse perdão, eu tomo posse desse perdão na realidade sacramental da minha vida, da oração, do sacramento da Eucaristia, do sacramento da confissão, de uma vida comprometida com o Senhorio de Jesus. Assim eu vou assumindo, tomando posse daquilo que já me pertence, que já foi me dado. Meus irmãos, a obra de Deus não é incompleta, não pode ser incompleta. O amor de Deus não é limitado e não pode ser limitado. E a sua misericórdia não é imperfeita em nós. Portanto, todos nós somos chamados a sair, a passar, a transpor o caminho de uma vida de pecado, da gravidade do meu pecado pessoal e social, do qual tantas vezes eu me envolvo e do qual eu participo, para uma realidade do qual eu pertenço, porque já estou no coração de Jesus, e esse coração é uma porta aberta da sua misericórdia. É assim que eu devo viver a plenitude do perdão. Sim, realmente nós somos totalmente perdoados. Deus não faz obra pela metade. A obra da redenção é perfeita, e essa obra é que nós sejamos todos vivos a partir do amor. Jesus nos colocava diante dessa realidade do Evangelho de hoje. Jesus nos falava de uma exigência de alto nível. Só seremos perdoados se formos capazes de perdoar. A plenitude do perdão nos coloca diante de duas realidades. A primeira, a obra de Deus, que é o dado certo e objetivo de que nós já fomos perdoados, de que nós já fomos curados
e de que nós já fomos salvos. E a segunda realidade é que esta obra de Deus precisa ser vivida na dinâmica da nossa vida, como também uma obra humana, como um trabalho que eu sou chamado a fazer a partir da minha fé em Jesus, na sua palavra, da minha fé na obra da redenção que Jesus realizou por mim. Quando eu decido também a viver aquilo que Jesus viveu, a perdoar. As palavras de Jesus são maravilhosas. Pai, perdoa-lhes, eles não sabem o que fazem. A nossa parte nesse processo, primeiramente, assumir de que nós fomos salvos, redimidos, resgatados pelo coração transpassado de Jesus. Mas também que nós vivamos aquilo que Jesus pediu. Quantas vezes devo perdoar? Perguntaram a Jesus. E Jesus responde: não apenas 7 vezes, mas 70 vezes 7. Libertar o coração das mágoas e dos nossos ressentimentos é desfazer-se do lixo que nós carregamos todos os dias. Perdoar o outro, perdoar a quem me magoou, perdoar a si mesmo. Se perdoar é uma dinâmica que nos coloca diante da plenitude do perdão. Saímos da gravidade do pecado, do pecado do meu irmão, do pecado da minha família, do pecado da sociedade no qual eu estou inserido, e eu passo a plenitude do perdão quando eu decido perdoar a quem me machucou, a quem me feriu. Se Deus nos perdoa, se Deus nos ama, significa que o amor de Deus está em nós, significa que o perdão de Deus está em nós, significa também que eu posso perdoar, que eu sou capaz de perdoar. Mas o perdão passa pelo espaço da minha liberdade quando eu decido também a perdoar aquele que me machuca. Se existe algo que Deus deseja, é que o meu coração seja semelhante ao coração de Jesus. Um coração livre, um coração apaziguado, um coração feliz, um coração prospero. Essa é a melhor forma de viver esta vida. Ter um coração em paz com o outro, consigo mesmo. Porque essa é uma realidade muito dura e difícil. Mas ela começa quando eu contemplo o coração de Jesus e eu enxergo que existe chance para mim, que existe chance para o outro, que existe oportunidade para todos nós, que nós podemos viver a dinâmica do perdão, que afinal de contas é a melhor coisa que nós podemos fazer para nós. Porque é certo que a pior coisa que o ser humano pode carregar consigo é deitar no travesseiro e ter a consciência pesada e chegar ao fim da vida, porque ela vai chegar, e isso é certo para todos nós, e a gente saber que tem coisas na nossa vida que ainda não foram sanadas, então vamos resolvê-las enquanto há tempo. E Jesus diz: perdoa então. Isso é a melhor coisa que nós podemos fazer. Gostaria de terminar esta reflexão, esta homilia, dizendo: ou nós chegamos à plenitude do perdão, saindo da gravidade do nosso pecado, ou nós continuaremos caminhando na escravidão do coração. Ou nós chegamos à plenitude do perdão, que já nos pertence, que já foi nos dado, no coração traspassado de Jesus, ou nós continuaremos escravos do nosso coração, dos nossos ressentimentos, dos nossos medos, das nossas mágoas. Ou nós ficamos e ficaremos sempre prisioneiros numa prisão interior, que é a pior prisão que o ser humano pode viver. Que olhando e contemplando o coração de Jesus, uma porta que está sempre aberta, de um coração misericordioso, onde há lugar para todos, e Deus sabe sempre esperar, nos acolher e nos amar, que nós possamos passar por essa porta, porque essa porta já está aberta. Foi Jesus que abriu para nós, e lá tem lugar, tem amor, tem aconchego, tem refúgio, tem colo, essas coisas tão gostosas que nós vivemos na nossa infância, não é?
e que neste coração nós podemos apostar a nossa vida. Louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo.